Oi pessoal, eu estou preferindo fazer por partes porque é mais fácil para gravar e ocupa menos memória, tá? Então agora a gente vai falar sobre a análise de sistemas não lineares através do método da função descritiva, é o tópico da aula de hoje, e vamos falar especificamente do método da função descritiva. O que é o método da função descritiva? Como eu falei anteriormente a vocês, qualquer sistema dinâmico não linear que eu possa escrever sob a forma de um elemento linear mais um elemento linear, eu posso dizer que nessa configuração eu posso estudar funções descritivas. Então aqui está o elemento típico, onde a gente tem a entrada de referência, a saída do sistema, e o erro e o elemento linear está bem aqui, que é a saída y de t. Bom, é importante definir da classe de sistemas não lineares algumas considerações. Sistemas quase lineares são o quê? São aqueles compostos por modos predominantemente linear, mas que apresentam pelo menos um módulo conforme não linearidade. Aqui está um exemplo, você tem dois módulos lineares e um módulo não linear. Aqui você tem um elemento linear e outro elemento linear. Esses sistemas podem ser adequadamente transformados para o modelo de um sistema dinâmico não linear e linear. Eu já aproveito aqui que no final eu vou resolver um exercício. Um dos exercícios propostos é justamente isso. Eu dou esse sistema aqui com dois elementos lineares e eu mando vocês transformarem nessa forma aqui. Mas eu vou mostrar para vocês, mas o que se usa são as equações algébricas da função de transferência, manipulação de blocos. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho, eu vou dar um exemplo melhor para vocês. Sistemas inerentemente não lineares são aqueles não lineares que podem ser adequadamente transformados para assumirem a configuração do sistema de não linear. Então, um exemplo típico disso é a equação de Van der Poel, que é uma equação que você vai transformar ela para assumir uma configuração do sistema dinâmico não linear, ou seja, dessa forma aqui, aproximadamente dessa forma aqui. Bom, outra definição importante que a gente tem que apresentar para vocês vai ser o ciclos limite. O que é um ciclo limite? Então, a primeira coisa que é importante, a ocorrência de ciclo limite em sistemas quase lineares é muito frequente. A teoria de sistemas lineares não consegue prever esse tipo de comportamento. Então, eu não sei se vocês estão entendendo, tá? Que eu acho que é muito importante esse ponto aqui. A gente estudou, vocês estudaram até agora no curso de controle de sistemas lineares. Agora a gente vai entrar na abordagem de sistemas não lineares. E um sistema não linear, ele pode ter um comportamento quase linear, e aí você, a partir disso você pode, ou seja, transformar ele numa tipo dessa forma aqui, um elemento não linear e um elemento linear. E com isso vocês conseguem prever o tipo de comportamento do sistema. O método da função descritiva pode ser convenientemente empregado para descobrir a existência ou não de ciclos limites e determinar sua estabilidade, não importando se a não linearidade é forte ou fraca. Em outras palavras, para sistemas lineares, vocês sabiam muito bem analisar a estabilidade, quando as raízes estão no semiplano esquerdo, tá certo? Agora, para sistemas não lineares, vocês vão ter o quê? Dois elementos aqui. O elemento linear, onde a gente tem que usar as mesmas considerações que a gente fazia antes para o sistema linear, e uma não linearidade. E essa não linearidade particular, o que a gente vai fazer? A gente vai estudar ela para verificar se o sistema é estável, se ocorrem ciclos limites. Muitos ciclos limites podem ser desejados no projeto de osciladores, então eles funcionam. Eu não estou vindo na minha cabeça um exemplo, mas muitas vezes em sistemas dinâmicos você tem um oscilador que você tem que forçar a não linearidade para ele funcionar. A equação de Van der Poel é um pouco isso. Ou não, por exemplo, no parte de controle de processo, quando você vai ter o quê? Um caminho para uma instabilidade do sistema. Quando os ciclos mínimos tiverem que ser eliminados, o método das funções descritivas também pode ser utilizado para projetos compensadores. A gente vai usar pouco, só esse começo teórico aqui do curso que a gente vai falar em função descritiva. Depois a gente vai usar outros métodos, tá? O método de Lyapunov se parece mais simples, mais adequado para isso. Mas vamos continuar. Então, como eu falei para vocês, eu tenho já meu sistema dinâmico não linear,
escrito dessa forma, como elemento não linear e o elemento linear. E o que a gente verifica aqui? Existe apenas uma componente não linear. Se houver mais, eu tenho que tentar unificar elas. Ou então arrumar um jeito de considerar só a não linearidade mais significativa, negligenciando as demais. Isso aqui é importante, tá? Por quê? Porque vai te permitir resolver o sistema. A componente não linear varia no tempo. Isso também é um ponto importante. Ela não pode ficar variando no tempo. E então, por exemplo, é o caso que apareceu numa das aulas aí, que alguém falou do caso do robô de correia, coisa assim, ela varia no tempo. Então é uma abordagem que fica muito difícil de você fazer. E se ela não varia no tempo, você pode usar os critérios de Nyquist. E isso que eu falo aqui, que uma boa parte das não linearidades que a gente encontra satisfaz essa condição. Isso que é um ponto importante. Também o que é outro ponto importante, que é a entrada do sistema, a gente vai fazer uma entrada de excitação aqui senoidal. Por quê? Com a entrada senoidal a gente pode analisar o que a gente fala do método da primeira harmônica, considerar. A restrição fundamental do método das funções definiu sua natureza de aproximação primeira ordem, que é a hipótese de filtragem. Então, o que a gente vai pensar aqui? Quando eu uso uma função senoidal, o efeito da não linearidade vai dar uma série no tempo de frequências, onde a mais importante, normalmente, é a primeira harmônica. E é isso que eu vou considerar, tá? E vou utilizar como filtragem. Vamos continuar. Bom, dentro das hipóteses, tá, que eu falei para vocês, tem essa figurinha. Suponha que a saída periódica com um período igual ao do sinal de entrada. Então, o que vai acontecer? A saída contém um harmônico fundamental e um harmônico de ordem superior, como eu falei para vocês. A harmônica fundamental tem uma amplitude significativa face aos demais harmônicos, que apresentam amplitudes inferiores. Muitos sistemas são do tipo passa-baixo, que atenuam fortemente as harmônicas de ordem elevada. Isso também é uma consideração importante. A maioria dos sistemas dinâmicos tem essa frequência aqui de filtrar as harmônicas mais elevadas. Então, essa consideração é que é válida. Se você tiver uma não unidade ímpar, que vai implicar na relação funcional não linear entre a entrada e saída do módulo ou componente não linear, que é simétrico em relação à origem. Com isso, o termo estático da expansão de Fourier da saída pode ser desconsiderado, e também todos os termos pares. Agora, essa restrição é considerada apenas para simplificar a análise, isso é importante. No entanto, mais uma vez, boa parte das não linearidades encontradas na prática pode ser considerada desse tipo, que é o fato de eu jogar fora as não linearidades que são simétricas em relação à origem, tá? Bom, isso aqui vai ficar mais claro daqui a pouquinho. Outro ponto importante dentro das motivações, as funções descritivas são determinadas por técnicas que exploram o fato do comportamento do sistema. Deixa eu corrigir aqui, aproveitar. Do comportamento dos sistemas não lineares ser dependente da amplitude e do tipo de entrada. Isso é um ponto importante. Então, o comportamento do sistema não linear, ao contrário do sistema linear, vai depender da amplitude e do tipo de entrada. Exemplo, um sistema não linear pode comportar de forma completamente diferente a resposta em entradas de diferentes degraus, de diferente amplitude. Então, é aquilo lá que eu estou falando desde o início do corpo. Uma das características de um sistema não linear em relação ao linear, que ele vai depender da entrada e vai depender da amplitude da entrada. Muitos tipos diferentes de não linearidade podem ser encontrados em sistemas de controle reais, sendo divididos em duas classes, inerentes ou inseridos. Eu já expliquei isso para vocês, que é uma inerente ao sistema, que são a saturação, zona morta, esterese, e as intencionais. São relés ou outros sistemas que a gente tenta colocar nos sistemas de forma intencional para fazer controle.
Na realização prática de muitos sistemas de controle, força a introdução de elementos não lineares na malha de controle. Um sistema de controle não linear adequadamente projetado geralmente tem qualidade superior, do ponto de vista econômico e de confiabilidade, quando comparado com o sistema de controle linear projetado para a mesma função. Mesmo para as plantas consideradas lineares, dependendo dos requisitos de controle, o controlador pode acabar sendo não linear. Isso também é um ponto importante, porque aquilo lá que eu falei para vocês, não é porque o sistema é não linear que você não vai poder fazer controle. Bom, eu vou parar por aqui.